Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Identidade Marista, é o podcast sobre educação aqui na CBN e a gente leva até você, nessa oportunidade, várias reflexões nessa área. Lembrando que educar também é preparar para a vida, para as escolhas, para o futuro que os jovens vão construir. Então, para além de livros, para além de cadernos, a gente fala muito sobre isso aqui nesse espaço. E neste episódio, a gente vai falar em especial sobre o carisma marista, que é sobre como ele se traduz na formação humana, o impacto no futuro dos jovens, ou seja, sobre as primeiras descobertas, desde a educação infantil, a formação ética e a consolidação como cidadão no ensino fundamental, até a aprovação do vestibular, tão sonhado vestibular, tão sonhada vaga no ensino superior. E para esse bate-papo por aqui, eu recebo no estúdio da CBN o irmão Ronaldo Luzi, que é diretor do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, e ele vai compartilhar conosco todo esse diferencial. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à CBN, irmão Ronaldo. Mais uma vez, muito obrigada. Olá, olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A CBN também é nossa casa e Que aqui nos bom. sentimos bem. Estamos aqui para um bom diálogo. Pois é, e a gente falou de carisma. E quando a gente fala de carisma marista, sobre o que a gente fala exatamente? Como esse carisma se manifesta nesse dia a dia, na escola, na formação dos estudantes também? Dentro do aspecto religioso da Igreja Católica, né, na qual estamos inseridos enquanto instituição marista, carisma nós entendemos como um dom de serviço que o Uhum, Espírito Santo coloca no coração do fundador da instituição. Então, Marcelino Champagnat, 200 anos atrás, intuiu uma obra educacional para prestar um serviço ao mundo, com um jeito próprio de ser. Então, carisma a gente pode traduzir por jeito de ser, né? Por serviço prestado dentro da estrutura da igreja. E uma rede educacional como a nossa, Marista, tem um carisma próprio, não? E esse carisma, portanto, se traduz na forma como nós concebemos e fazemos a educação dentro do nosso colégio ao longo desse tempo todo. Então, o carisma é um dom do Espírito, né, dado ao fundador e que é desenvolvido pela instituição na história e no mundo a partir desse trabalho educacional prestado, né, pela escola, pela instituição escolar. É um jeito próprio de fazer educação que só se encontra aí dentro desta própria instituição, porque é dom do Espírito gratuito e dado por inspiração ao fundador. Jeitão de fazer a coisa mesmo. jeitão é muito bom. E observando o processo de formação dos estudantes, há também a percepção que quanto mais ferramentas, mais metodologias atualmente, elas também vão contribuindo para a preparação do ser humano para a vida. A gente está falando de ferramenta para estudar, a gente está falando de ferramenta para aprender, mas também tem esse outro lado na formação humana. Essa mudança no processo formativo considera até mesmo o espaço, a estrutura, também as experiências extracurriculares e ambientes virtuais de aprendizado como partes ativas dessa formação. Como é que o marista hoje lida com todas essas novas possibilidades, né? Quando Marcelino Champagnat intuiu essa obra educativa no mundo, ele partiu de um pressuposto, Uhum, porque todo carisma também nasce da vida vivida. Marcelino teve uma experiência não muito boa na escola que ele frequentava. Então, ele parte deste pressuposto para criar uma estrutura nova, que uhum. seja diferente daquela que ele encontrou. E isso está no cerne da fundação de todas as escolas maristas. Por que eu estou dizendo isso? Isso responde exatamente à sua questão. Em todo colégio, escola marista, seja privada, social, comunitária, nós vamos encontrar uma série de características que apontam para um mesmo fim. E Uhum, essa globalidade é determinante no carisma de Marcelino, porque é delicadeza, porque é essencial, inclusive. Então você vai encontrar grandes espaços, espaços que envolvem muita natureza, às vezes com contato com animais, com o pet, né? Grandes pátios, muita luz, muita amplitude, porque tudo isso cerca o aluno. Então, a uhum. qualidade de vida escolar ou a qualidade de vida do aluno dentro do espaço escolar gera um conceito de paz.
paz para estudar. Então, a qualidade de vida do aluno garante, talvez, né, essa é a nossa ideia, a formação mais integral dele, uma humanidade maior. Nós acreditamos muito que toda essa estrutura que serve à sala de aula e ao aluno que ali está, favorecem que ele se desenvolva plenamente como pessoa. E esse desenvolvimento humanístico garante que ele não cresça apenas no acadêmico, mas que ele se desenvolva como gente boa, como pessoa, como cidadão global, preocupado com o mundo. A gente diz um cidadão mais ético, mais justo, mais solidário. Talvez esse é o horizonte da educação marista, a formação de um cidadão ético, justo e solidário. Então, tudo isso que circunda a estrutura da sala de aula, que é puramente acadêmica, às vezes, não, favorece esse desenvolvimento. Nós entendemos que tudo na escola educa, seja o passeio pedagógico, né, a visita, né, o estudo de meio, seja o pátio que é bem estruturado, seja o ambiente natural, o próprio professor, a pastoralidade dentro da escola, que é um elemento importantíssimo, indissociável para nós. O núcleo pastoral trabalha toda a parte de valores, né, para formar esse cidadão global. Então, sim, este grande conjunto de coisas que fazem o chão da escola é que vão garantir no final de um ciclo escolar inteiro uma menina, um menino, gente boa, preparada para o mundo, academicamente bastante bem avançada, passando no vestibular que quiser, se quiser e quando quiser, porque o aluno ele é autônomo no seu processo educativo e tem liberdade para escolher o seu futuro dentro da nossa escola. E é muito interessante isso, porque quando a gente fala em preparar os jovens para o futuro, isso envolve escolhas pessoais e as profissionais. Muitas vezes se mira lá no vestibular, que profissão você quer, né? Que curso você deseja. Só que tem esse outro lado que o senhor até inclusive já comentou. Mas como o marista entende que essa preparação vai para além da sala de aula e acaba acompanhando os jovens nas escolhas, porque existe um diferencial para isso, para essa conquista. Tem uma chavinha ali, tem um ponto que é interessante os pais e os próprios jovens observarem nesse caminhar, nessa trajetória, irmão? A pergunta que nós insistimos em fazer para a criança, já para o adolescente e para o jovem: que tipo de pessoa você quer Uhum. ser? Que tipo de gente? Qual é o substrato que você quer deixar no mundo com a tua passagem por aqui? E essa pergunta para nós é norteadora, porque nós, insisto nisso, nós queremos um ser humano inteiro, e inteiro podendo fazer as suas escolhas acadêmicas, profissionais, sendo uma pessoa inteira. A preocupação, portanto, pela formação integral desta pessoa é o principal objetivo da nossa instituição. Se nós nos preocupássemos tão somente com o profissional, com o vestibular que ele vai passar ou com o emprego que ele vai ter no futuro, falharíamos na nossa missão carismática de educar para o mundo, para que essa pessoa deixe o seu legado e com isso deixe o mundo um pouco melhor. Então, a formação integral que a gente busca lá vai sim tocar no aspecto profissional, porque nós temos certeza que vamos entregar o melhor profissional para a sociedade. E isso é perpassado pelas pequenas escolhas do dia a dia escolar. Sim. Nós temos uma série de projetos, uma série de iniciativas que visam esse aperfeiçoamento do aluno. O aluno marista não vai sentar de manhã e passar o dia todo apenas estudando conceitos, estudando para passar num vestibular. Isso é pouco. Isso fragmenta a pessoa. Isso olha apenas um dos aspectos da pessoa. Não, nós Tantas queremos... facetas, né? Exatamente. Uhum. Nós queremos que ele se desenvolva integralmente. Não adianta eu formar o primeiro aluno do vestibular de qualquer universidade se ele não for uma boa pessoa. Que tipo de gente ele vai se tornar? Então, eu quero dar um destaque dos nossos programas internos aí, da escola. Um ou mais, talvez um. Dentro de todo o colégio marista desse país, e são quase 100 escolas no país todo, com quase 100 mil alunos, é muita gente, nós temos um núcleo de pastoral. O núcleo de pastoral da escola garante a formação humana e cristã e marista.
de todos os nossos alunos. Isso perpassa pelo conceito dos valores essenciais para a vida, para a convivência, né, para a boa convivência. Então, a pastoralidade dentro de uma escola, ela busca garantir que o aluno tenha acesso a estas realidades, né, interdisciplinares, valores que norteiam a sua conduta, né, tornar essa pessoa uma pessoa o melhor possível. Sim. Outros grandes projetos dentro da escola, toda escola tem as escolinhas, por exemplo, né, esportivas, culturais, artísticas. Nós concebemos essa ideia de uma forma muito integradora. De que me valeria ter, Joyce, um time de futebol que só levasse para as competições os melhores alunos? Isso ensina pouco, isso fragmenta, né, a vida da criança. Não, todos vão participar, de um jeito ou de outro. A intenção não é competir para ganhar. Se competir e ganhar, pois bem, bendito seja Deus ali, isso ajuda, né? Mas que todos participem, que todos se sintam integrados, que todos se sintam valorizados, que tenham os desafios de talvez não ser o melhor do time e lidar com isso, tanto para esse que não é o melhor, quanto para aquele que é melhor, que tem que Exato. coexistir com essas diferenças. Então, para nós, isso tudo importa muito e isso faz a diferença dentro de uma escola. Termino dizendo essa parte. Qualquer família que queira estar conosco e que não concorde com esse tipo de abordagem humanística, talvez vai ter alguma dificuldade, porque ali a gente ensina a pessoa a ser pessoa. E é interessante, o senhor falou da escola, da cultura, a formação, é o repertório, é lidar com as diferenças, não é? O esporte tem muito, inclusive, disso. É um dia ganhar, conquistar, mas também no outro perder. E isso vai ajudando em soluções, em alternativas a se pensar diante de uma dificuldade, inclusive, e até mesmo para a sua formação, para a sua escolha de curso, para o seu trabalho. E vem esse momento interessante que é o ano do vestibular, que é este ponto-chave aí nessa formação, a parte mais técnica, mas na formação e na continuidade como pessoa, né? E esse ano, mais uma vez, excelentes resultados nas aprovações dos vestibulares. E no final das contas, como isso dialoga, como os resultados dialogam com o que a gente fala, né? De carisma, valor e preparação para a vida. Veja, Joyce, por muito tempo nós ouvimos aí nos corredores, né, das instituições educacionais que não dava para conciliar uma Uhum. escola humanística, né, pautada em valores, com passar no vestibular. Parecia que não Que casava não uma coisa casava. com a outra, não é? É. Como que você vai conseguir preparar um aluno para os primeiros lugares? E temos muitos primeiros lugares esse ano também, na federal, internacionais, né, nas melhores privadas do país. Temos resultados. Como conciliar resultado acadêmico com resultado humano, por assim dizer? E nós provamos por A mais B que é muito possível, viável, né? Nós temos aí muitos alunos que passaram em muitos cursos e que passaram a trajetória toda conosco, né? Se tornando boas pessoas, né? Fazendo bons itinerários formativos, se tornando um ser humano melhor. Olha que presente que a instituição dá para a sociedade brasileira, entregando aí levas de alunos que passaram por uma educação integradora, que visa o bem comum e que também passa nos melhores vestibulares do país, fazendo com Também isso acontece, né? exatamente, fazendo É. com que tenhamos uma safra, por assim dizer, de bons profissionais, né, que passaram por projetos comunitários, que tocaram a vida como ela é, fizeram experiências de conversão no seu dia a dia. A gente vê, Joyce, dentro de toda a escola, um reflexo exato da sociedade onde ela está inserida. E são muitos desafios, são muitas polarizações, são muitos pensamentos, são muitas diferenças. Quando a gente consegue, dentro dessa mesma escola, incutir valores, convertendo o coração que às vezes está um pouquinho endurecido pela situação, para que ele perceba que o mundo é mais do que aquilo que ele está acostumado a ver, às vezes, né, na sua redoma, na sua bolha. Isso para nós é uma grande vitória, porque a gente torna o ser humano mais humano e, portanto, o profissional mais humano. O marista, o senhor falou de diferenças e o marista está presente em todo o país. São
Diferentes regiões, com diferentes culturas, são diferentes estudantes e professores, mas tem essa ampla rede, porque aí funciona em rede mesmo, esses colégios, essas unidades educacionais. Como esse tamanho e essa presença nacional se traduzem também na prática, nesse dia a dia das escolas e na experiência dos estudantes, mantendo esse carisma, também os valores em todas as unidades, para que isso exista e aconteça em todas elas. Logo que nós integramos a Rede Nacional de Educação, um dos slogans que mais nos ajudou nessa integração foi: muitos sotaques, um só propósito. De Uhum. norte a sul do país. São quase 100 unidades escolares, entre colégios, escolas, unidades sociais, espalhadas, né, pelo país todo, somando quase 100 mil alunos. Então, de fato, né, com o mesmo material didático, com algumas adaptações, é claro, regionais, mesmo uniforme, mesmo espírito, mesmo carisma, mesmo propósito. Essa diversidade que extrapola o país, nós temos escolas em 83 países do mundo, É, nos exato. 5 continentes, há 200 anos, não é? É uma rede consolidada e provada, né, no mundo todo, que nos dá um lastro educacional e uma oportunidade também de intercâmbio educacional muito grande. Quando a gente faz os grandes eventos institucionais que mesclam esses alunos, professores, profissionais, né, juntando em congressos, né, em fóruns, em Olimpíadas, né, que são nacionalizadas, a gente vê o tamanho da riqueza cultural. Sim. Um aluno que aprende com outro, que entende a mesma coisa a partir de outro viés. Isso torna o aluno um cidadão mais global, torna o aluno alguém mais tolerante com a diferença, alguém que vê na diferença aspectos de fraternidade, de irmandade, portanto. Isso diminui distâncias, quebra estruturas, né, de proteção desnecessárias. Isso, enfim, constrói pontes. Isso faz com que o aluno, de fato, seja mais humano, né, porque ele tem contato com a diferença e aprende a respeitá-la de uma forma muito grande. Então, existem muitos meios para a gente fazer isso, citei alguns, né? Além desse intercâmbio necessário e ordinário, né? Todo dia é feito de alguma Sim. forma, esses grandes eventos, né, educacionais, esportivos, pastorais, que entrelaçam os corações e os saberes aí num único propósito, que é uma educação marista de qualidade, que abre a mente dessa criança para o mundo diverso como ele é, respeitando sempre todas essas diferenças como parte do mesmo humanismo. É bonito isso. E eu gostaria aqui, para a gente fechar, que o senhor primeiro deixasse um convite e uma mensagem final para quem nos acompanha, seja pelo rádio, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, e um convite, inclusive, para acompanhar um pouquinho mais de perto esse jeito marista de educar. Perfeitamente. E agradeço mais uma vez essa rica oportunidade de estarmos juntos aqui. Vou fazer 2 convites, se me É. permite a ousadia. Lógico, com certeza. Conheça um colégio marista, uma escola, social ou privada, e se encante com uma proposta que é autêntica. O nosso esforço é verdadeiro. Nós estamos ali por um bem maior, por um bem comum. E isso é muito bonito, né? Não se encontra isso em qualquer lugar e nem em todas as instituições. Venha conhecer um colégio e, e se encantar com uma proposta que atravessa fronteiras, atravessa séculos, né? E se mantém sempre atual, atual desde sempre, e que prepara definitivamente para todas as provas da vida. E um segundo convite, esse um pouco mais ousado. É. Essa instituição, ela é mantida pelo carisma de São Marcelino Champagnat, que intuiu uma instituição de irmãos. Somos irmãos maristas das escolas, homens consagrados a Deus, que devotam a vida toda, nós, eu sou um deles, a vida toda pela educação dentro de uma instituição de ensino, com carisma e com propósito. Talvez um menino por aí, um jovem, um homem, queira ser irmão marista, não é? É, sim, Queira, lógico. queira se juntar a nós de uma forma mais íntima, né? Para fazer da educação o seu projeto de vida. Então, as nossas portas também estão abertas para receber essas pessoas que talvez queiram ser irmãos maristas das escolas e dedicar sua vida toda a essa instituição que faz sim a diferença no mundo
por um mundo melhor através da educação. Irmão Ronaldo, meu agradecimento por estar aqui novamente conosco no estúdio da CBN e por ter falado mais sobre educação. Muito obrigada. Muito obrigado também à CBN, a você, Joyce. Eu desejo que a parceria se mantenha. A nossa casa também é a casa de vocês. Muito obrigada. Aqui neste podcast, neste Identidade Marista, eu conversei com o irmão Ronaldo Luzzi, que é diretor do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, e falamos de várias facetas importantíssimas para e sobre educação. Lembrando que o futuro está aí, o futuro não se espera, essa construção diária. Tanto que o irmão citou muito sobre isso aqui também. Fica o convite, então, para você maratonar, e é o meu convite, para você maratonar os episódios do Identidade Marista, e você pode encontrar todos eles, tanto no YouTube quanto no Spotify da CBN. Até o próximo encontro.